Oi gente, eu me chamo Meire, sejam bem-vindos a este canal e no vídeo de hoje vou falar sobre sketchbook digital e falar porque que você também deveria ter um. Enquanto eu faço um desenho no meu sketchbook digital, eu fiz dois personagens originais, a Sora e o Bakusui. Mais pra frente eu comento um pouco melhor sobre o que eu estava desenhando aí. Mas eu queria falar sobre sketchbook digital com vocês. Em um vlog eu comentei que eu tinha começado a usar sketchbook digital e no vlog eu tava desenhando uma das minhas personagens que é a Nyx. E lá eu comentei um pouquinho bem por cima assim sobre eu estar usando sketchbook digital. Se você não sabe o que é sketchbook, traduzindo do inglês para o português seria caderno de esboços, e basicamente a função de um sketchbook é ser um lugar onde você vai jogar suas ideias, vai fazer seus estudos, experimentar coisas, fazer aquecimentos. Não existe uma regra em específico sobre o que você pode ou não fazer no seu sketchbook, você pode fazer o que você quiser, o que der na telha. E ao longo desses anos eu tive vários sketchbooks de tamanhos diferentes, de espessuras de folhas diferentes, de folha branca, folha colorida, folha pautada. E atualmente eu tenho dois sketchbooks, um onde eu gosto principalmente de desenhar meus personagens, fazer doodles, aquecimentos, estudos, práticas, e o outro que é de aquarela, que eu também gosto de fazer a mesma coisa, mas principalmente estudos, desenhar meus personagens e fazer algumas práticas ali. Então, ao longo desses anos eu tive vários sketchbooks, usei bastante e uso bastante eles. E ao decorrer do tempo em que eu iniciei na arte digital, eu comecei a sentir falta das coisas que eu também fazia no sketchbook no digital, porque o que acontece? Normalmente, ao desenhar no digital, é comum que sempre se faça um desenho finalizado, ou seja, do início ao fim. E por conta disso, de sempre ter que fazer um desenho finalizado, começou a se tornar estressante e muitas das vezes me fazia até deixar de fazer um desenho no digital por conta disso, porque às vezes eu não queria fazer um desenho finalizado, eu só queria rabiscar alguma coisa pra ficar ali passando o tempo e não fazer uma obra de arte, eu só queria fazer qualquer coisa ali. Então acho que o principal motivo pelo qual comecei a usar o sketchbook digital foi por conta disso, porque eu não queria sempre fazer um desenho finalizado, era só algumas vezes e outras eu queria fazer um desenho ali mais simples, só para passar o tempo. Então acredito que esse foi o principal motivo pelo qual eu comecei a usar o sketchbook digital. Não vou lembrar exatamente aonde que eu vi sobre usar sketchbook digital, mas eu lembro que na época eu tinha assistido o vídeo da Paulette. Eu também tinha assistido um outro vídeo que é de uma youtuber que fala espanhol. Esses foram os dois vídeos assim que no começo, quando eu comecei a me interessar por isso, foram vídeos que eu consumi e me deu mais vontade de usar. E também no Pinterest, que eu via bastante artes que não eram finalizadas no digital e eu achava aquilo bastante interessante, e então eu resolvi tentar usar o sketchbook digital. E assim, depois que eu comecei a usar o sketchbook digital, eu comecei a fazer bem mais esboços, sem precisar ficar finalizando eles, como eu comentei. Comecei a usar ele para armazenar os meus estudos, comecei a explorar novas ideias, se tornou um lugar onde eu não precisei me preocupar em fazer obra de artes. Pelo menos pra mim é dessa forma. Eu não preciso fazer obra de artes no meu sketchbook digital, assim como é no tradicional. Tem muitas artes ali que são feias, digamos, né? No tradicional, tanto quanto no digital. É um lugar ali pra você testar as coisas, onde não vai ficar tudo perfeito, né? Entre grandes aspas. Então, pelo menos pra mim, é dessa forma que eu enxergo o sketchbook, tanto no tradicional, mas tanto no digital. E apesar de eu ter falado que eu comecei a usar o sketchbook digital porque eu não queria fazer sempre artes finalizadas, no meu sketchbook digital tem artes finalizadas, mas o que acontece é que eu não tenho a pressão de ficar finalizando todas essas artes. Uma outra coisa também é que depois que eu comecei a usar o sketchbook digital, eu percebi que o meu traço ao fazer os desenhos digitais ficou bem mais solto e ao mesmo tempo ele ficou preciso, porque o meu traço ele mudou bastante desde quando eu comecei a desenhar no digital. O traço que eu tenho atualmente eu me identifico muito mais com ele. E eu acredito que foi por conta de usar o sketchbook digital. Outra coisa que também aconteceu é que eu consegui ser bem mais rápida ao desenhar no digital, o que antes eu levava em torno de 3 horas, 3 dias para fazer um desenho digital. Agora, por exemplo, em um retrato, que
antigamente eu demorava uns 3 dias para fazer. Atualmente um retrato eu demoro ali em torno de 1, 2 horas. Então eu consegui ser bem mais rápida ao desenhar no digital. Uma outra coisa que o sketchbook digital também é muito bom é para experimentar coisas novas, já que quando a gente vai tentar fazer algo pela primeira vez, né, é normal que não fique bom de primeira. Então ali com o sketchbook digital você vai conseguir armazenar essas experimentações sem a pressão de já ficar bom de primeira, porque não vai ficar bom de primeira, quase nunca fica. Então é bom para você experimentar ali as coisas novas. Por exemplo, quando eu estava aprendendo a fazer uma arte mais renderizada, eu estava usando o sketchbook para armazenar essas experimentações, para testar essas coisas. Infelizmente eu não salvei muitos arquivos porque eu tenho mania de criar os arquivos e não salvar eles. Eu tô tentando evitar fazer isso, mas eu experimento bastante coisas no digital. Então ele é muito bom para você experimentar ali uma nova forma de pintar, uma nova forma de fazer line art, experimentar pincéis, brushes, praticar alguma coisa que você está aprendendo. Realmente eu acho que ele é bom para experimentar várias coisas ali, experimentar coisas no digital, porque digital tem muita coisa que você pode estar ali testando, experimentando. E eu acho que o sketchbook digital ele é uma forma muito boa para você estar experimentando essas coisas. Sobre a quantidade de páginas, não precisa ter, mas se você quiser determinar uma quantidade de páginas, pode ser do ano, pode ser do semestre, e o tanto de páginas vai depender do quanto você desenhou nesse tempo. Ou então você pode definir ali o tanto de páginas, pode ser 10, 60, 100, você que escolhe. E assim que você terminar de desenhar em todas essas páginas, é só você criar um arquivo novo. Outra coisa interessante de você também fazer, você pode mudar a cor de fundo. Eu fiz isso bastante no começo, quando eu tava começando a usar o sketchbook digital. Depois de um tempo, eu adicionei essa textura de papel que fica no fundo. É só você pesquisar no Google ou no Pinterest, Paper Texture, que vai aparecer várias, ou então usar um mockup de sketchbook, como esse aí que tá aí na tela. Esse daí eu encontrei no Freepik, que é um site que tem vários mockups, e daí eu encontrei um que era em formato de imagem, porque lá tem muitos mockups, mas a maioria deles era em formato de PSD, e daí eu encontrei um lá que era em formato de imagem e gratuito. Inclusive eu vou até deixar ele na descrição desse vídeo para caso alguém quiser baixar também. E o que eu fiz foi separar o plano de fundo e a parte ali onde seria a simulação do sketchbook em camadas diferentes, porque dessa forma eu consigo ficar trocando a cor de plano de fundo. E sobre as formas de armazenar as páginas do seu sketchbook digital, a primeira delas é usando um aplicativo que se chama Paper by WeTransfer. Ele é um aplicativo muito bom, já que ali você pode criar vários sketchbooks e nomear eles. O interessante dele é que ele simula tipo as páginas do sketchbook passando, só que infelizmente ele é só para iOS. E a outra opção é você deixar no arquivo, você nomeia ele ali também com sketchbook, só que as camadas vão ser as páginas, e essa daí é a opção que eu uso. E sobre o desenho que vocês viram ao decorrer desse vídeo, eu falei que ia comentar um pouquinho sobre ele. Eu desenhei 2 personagens originais, a Sora e o Bakusui. Recentemente eu adicionei a esses personagens que eles vão trocar instrumentos musicais, então eu fiz o Bakusui tocando bateria e a Sora tocando guitarra. E se vocês puderem perceber, eu também fiz eles usando avental, porque eles são 2 personagens que trabalham na taverna, que pra quem não sabe é um local que tem no meu mundo, da onde eu criei os meus personagens, que nessa taverna, além de servir cerveja e comida, também servem café, e daí eles trabalham lá, então eu resolvi fazer eles usando avental, pra dar uma ideia de que eles saíram da taverna e foram tocar esses instrumentos musicais. Então a ideia foi essa mesma, fazer uma prática de como que seriam esses personagens tocando esses instrumentos musicais. E outra coisa que eu também estava fazendo era praticando a nova forma como eu tenho feito line art, que o que eu tenho feito é fazer um esboço e depois eu venho refinando esse esboço. Eu acabo fazendo tudo na mesma camada, às vezes eu crio mais uma camada, mas no final eu acabo juntando todas essas camadas. Então o que eu tenho feito atualmente é isso, é fazer uma fase entre esboço e line art. Eu não tenho feito um ou outro, é os dois
em conjunto, eu faço eles juntos. Então também estava praticando essa nova forma de fazer line art. E o desenho final dessa prática que eu fiz dos personagens ficaram assim, eu coloquei eles no mockup de sketchbook. E é isso, gente, eu espero que esse vídeo tenha dado pelo menos um pouquinho de vontade de você também começar a usar sketchbook digital. Se você gostou, deixa seu like, comenta, se inscreve e nos vemos no próximo vídeo. Bye! Tchau, tchau! Até! Bye, bye!